Sejam todos muito bem-vindos a esta disciplina Rotinas Trabalhistas e Departamento Pessoal. Hoje teremos a nossa primeira aula do nosso módulo que vai tratar sobre conceitos estruturais do direito do trabalho. Pois bem, vamos falar sobre princípios trabalhistas. Meu nome é Carolina e estarei com vocês ao longo dessa disciplina nessas nossas próximas aulas. Porque iniciaremos tratando sobre princípios trabalhistas. Bom, quando a gente fala em rotina de departamento pessoal, é comum, é razoável, ao longo do nosso dia a dia, termos algumas dúvidas, algumas inflexões. Ora, podemos agir assim? Não podemos agir? Muitas vezes vamos procurar na CLT a lei, que nós teremos aí das regras para estruturar o nosso departamento pessoal e nem sempre a resposta está muito fácil. Ou até mesmo está ali, mas tem uma lei específica que diz um pouco diferente. E aí, como é que eu faço no dia a dia? O que eu coloco em prática? A resposta a tudo isto leva em conta qual a essência pela qual a lei foi criada. E por isso que a gente trata dos princípios trabalhistas e a aula será toda sobre princípios trabalhistas. Porque se nós entendermos qual a base, qual a fundamentação para a estruturação da norma, fica mais fácil a gente conseguir organizar, a gente conseguir chegar à resposta. Porque em última análise, se a gente fizer algum erro de rotina trabalhista, violarmos algum direito do trabalhador, não por má fé, mas na ânsia de acertar o direito trabalhista e fazer tudo certinho na área de departamento pessoal, mas se por acaso errarmos, em última instância, aquele trabalhador ingressará com uma ação judicial. E quem definirá se nós estávamos certos ou se estávamos errados será um juiz, trabalhista. E na hora que esse juiz trabalhista for analisar, ele vai analisar e vai julgar baseado no quê? Baseado nas leis do direito do trabalho, baseado nas demais jurisprudências, ou seja, decisões anteriores da própria Justiça do Trabalho, e também baseado nos princípios, na estrutura fundamental que vai orientar toda a formação do direito do trabalho. Então, o que é, Por que a gente estuda princípios? Está ali no primeiro tópico ali do nosso slide, para melhor compreensão das normas trabalhistas que orientam, então, o departamento pessoal. É imprescindível o estudo tanto dos princípios gerais e regras constitucionais e os princípios peculiares do direito trabalhista, tá? A gente sabe que princípio é pilar, é sustentáculo de um sistema de normas. E, obviamente, que quando a gente fala em direito do trabalho, que é a ligação direta com as rotinas trabalhistas, isso também vai ser observado, tá? Então, nós temos que ter essa análise acurada. E aí eu tenho que fazer algumas observações, porque eu coloquei ali princípios e regras constitucionais e peculiares do direito trabalhista. Bom, porque quando a gente fala, em ordenamento jurídico, que é a nossa base legal, a gente tem que ver aonde que está a hierarquia das normas. Então, de maneira bem concisa, porque não é o objeto maior, aqui dessa nossa disciplina falar sobre as regras gerais de direito, mas de forma concisa nós temos uma coisa que denomina-se hierarquia de normas. Essa hierarquia das normas, o ápice dela é a nossa Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, de 1988, vai trazer o sustentáculo básico de todas as nossas normas. Então, todas as regras gerais estão previstas ali. E todas as demais legislações, ou seja, qualquer tipo de lei que nós tenhamos no nosso ordenamento jurídico, tem que estar em consonância, tem que estar de acordo com essa Constituição Federal. Por isso que nós vamos falar que a Constituição Federal vai trazer uma espécie de baliza para o nosso ordenamento jurídico. Por que baliza? Quando a gente vai tirar lá a carteira de motorista, a gente não tem que colocar o carro dentro da baliza, não temos que fazer aquela prova de baliza?
É justamente isso. A baliza são as normas orientadoras de daqui até aqui. A Constituição Federal vai me trazer esse espaço de normas. As demais normas, elas têm que entrar dentro dessa baliza constitucional. Se elas não estiverem dentro desta baliza constitucional, vamos dizer que as normas são inconstitucionais e elas não podem existir no nosso ordenamento jurídico. Então, quando é feito qualquer tipo de norma, qualquer tipo de legislação pelo poder legislativo, né? Quando a gente está falando aqui em normas de departamento pessoal, nós estamos falando em normas obrigatoriamente nacionais, né? Ou seja, são feitas pelo legislativo no âmbito nacional, leia-se Congresso Nacional, que se divide em Câmara e divide em Senado. Então, quando os nossos senadores e os nossos deputados federais criam legislações, eles têm que criar essa legislação dentro da baliza constitucional. Então, eu tenho a Constituição que vai me dar a baliza, que vai me dar as normas que sustentam o nosso ordenamento jurídico e que dão os limites de orientação. Dentro disso são criadas normas específicas. A CLT, que é a Constituição das Leis Trabalhistas, é uma dessas normas que está dentro da baliza constitucional. Muito embora a Constituição Federal date de 1988 e a baliza e a CLT date da década de 40, a gente pode pensar, mas como que ela foi criada em 40 e a Constituição é de 88? Como é que ela está dentro dessa baliza? Quando uma nova Constituição entra em vigor, como é o caso da nossa Constituição Federal de 1988, o que foi feito? Todas as normas anteriores que já existiam foram vistas. Essa norma, ela é anterior, mas ela está dentro dessa baliza constitucional? Se a resposta foi sim, ela continuou em vigor. Aquelas que a resposta foi não, deixaram de estar em vigor. A CLT foi uma dessas que foi entendida que, muito embora seja anterior à Constituição de 1988, é uma norma constitucional, está dentro da baliza da Constituição Federal. Tá? Então, temos a Constituição Federal, que dá esse norte, que vai me dar as balizas constitucionais, e dentro disso são criadas normas específicas, e aí a gente tem uma atenção especial para a CLT, que vai dar boa parte das regras para o nosso dia a dia da rotina de departamento pessoal, tá? Isso pode ser alterado, essa Constituição Federal pode ser alterada? Claro que pode ser alterado, aliás, já teve uma série de mudanças e de atualizações. Eu imagino que os senhores já tenham ouvido falar a expressão PEC, que é Proposta de Emenda à Constituição. O que são essas PECs, essas propostas de emenda à Constituição? São propostas feitas no âmbito legislativo para mudar alguma coisa da baliza constitucional. E, em tese, é para correr de maneira rara, né? Para ser raro essas PECs. Por quê? Porque quando a gente muda a baliza constitucional, muitas vezes a gente tem que mudar depois várias leis que estavam antes dentro daquela baliza. Por exemplo, quando eu diminuo a baliza, pode ter coisas que valiam antes, com a PEC que entrou em vigor, diminuiu a baliza da Constituição, e aí a gente tem uma adequação nas legislações infraconstitucionais, e uma dessas é a própria CLT, tá? Então essas PECs, elas vêm para alterar um texto da Constituição. Depois de alterada, a gente não chama mais de PEC, né? Porque a proposta de emenda à Constituição, uma vez aprovado, passa a ser uma emenda à Constituição, tá? Por que a gente fala nessa Constituição? Porque entre o artigo 7º e o artigo 8º, artigo 11, desculpa, nós temos a Constituição da Constituição Federal, nós temos as normas constitucionais sobre as relações laborais. Olha que interessante. Nós temos aí uma série de artigos que vão nos apresentar as regras básicas do direito do trabalho. E sobre essas regras, depois nós temos as normas específicas, como, por exemplo, a CLT, entre tantas outras. Então, vale a pena a gente ter esse esqueminha desses artigos da Constituição Federal. Então, se a gente pega a Constituição Federal, e a Constituição Federal é sempre interessante quando a gente vai fazer uma análise, vai fazer a leitura, a gente entrar diretamente no site oficial. Por quê? Porque pode ter alguma adequação, então como muda com uma frequência maior do que deveria, devo admitir, né? Isso era para ser meio raro, essas mudanças constitucionais, essas PECs, mas acabam acontecendo com uma certa frequência. Então é sempre bom a gente pegar o site oficial, né? Ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, ou do Planalto, então um site oficial para a gente ter certeza que está atualizado, que não teve nenhuma mudança significativa e a gente eventualmente está aí com um documento com alguma falha, tá?
E quando a gente pega isso, é importante a gente ter esse esqueminha. Então, os direitos relativos aos trabalhadores. Lá no artigo 7º da Constituição Federal, nós vamos encontrar as relações individuais do trabalho. Então, essas relações individuais do trabalho é uma série de direitos que vão estar previstas lá, que vão falar sobre a relação do trabalhador de um lado e do empregador de outro. Esses direitos básicos que o trabalhador tem que ter. Já no artigo 8 até o artigo 11, nós vamos ter direitos básicos que se referem às normas coletivas do direito de trabalho. Então, o trabalhador tem direito a ter uma associação profissional ou se associar num sindicato? Sim, está previsto lá. Ele tem direito à greve? Sim. E como funciona a greve? Está previsto lá. Tem direito de substituição processual, direito de participação e direito de representação classista. Esses são direitos que são dados aos trabalhadores de maneira coletiva, previstas e discriminadas no artigo 8º ao artigo 11. E depois, na CLT, nós temos o detalhamento disso tudo. E aí a gente vai para esses princípios peculiares que a gente extrai dessa lógica, dessa essência constitucional e que a gente vai trazer aqui para o direito do trabalho. Quais são esses princípios básicos do direito de trabalho? O princípio da proteção, da primazia da realidade, da irrenunciabilidade dos direitos, da continuidade da relação de trabalho, da razoabilidade, da irredutibilidade, integralidade, intangibilidade salarial e da não discriminação. Agora, nós vamos falar sobre cada um deles com os respectivos exemplos para a gente ir se localizando no nosso dia a dia de rotinas, tá? Esse princípio da proteção, que talvez seja o principal, ele serve para proteger um elo frágil. Porque vejam bem, gente, quando a gente fala em relação trabalhista, a gente não fala em igualdade de condições. Por um lado, nós temos o empregado. Por outro lado, nós temos o patrão. Eles não estão em pé de igualdade. Por quê? Porque o patrão, ele tem poder de mando. Ele define, ele dita as regras. E tá tudo certo. É isso mesmo. Ele está fazendo um pagamento de um salário em prol de uma contraprestação de serviço. Então, eu, empregado, eu sou contratado e eu tenho que colocar minha força de trabalho em prol de um valor que eu vou receber no final do mês. E as regras estão todas estipuladas antes, tá tudo certo. Mas esse patrão, ele tem poder de mando, ou seja, ele define. Ele diz o que eu posso, o que eu não posso fazer. Ou melhor, não só o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Ele estipula as regras daquilo que vão ser apresentados. Claro que dentro de uma razoabilidade, mas ele tem esse poder de mando, ele decide a hora que quiser mandar embora. Porque, veja bem, o patrão pode chegar um dia e acordar e dizer, vou te mandar embora, sem nenhuma justificativa plausível? Em tese, sim. É a famosa demissão sem justa causa. O que é uma demissão sem justa causa? O nome mesmo está dizendo. Eu vou ser demitido sem uma causa justa. Eu não dei uma causa justa. Claro que, se ele resolver fazer isso, ele vai ter que gerar uma série de pagamentos. Ele vai ter que me pagar indenizações, sem a menor sombra de dúvida. Não é me mandar embora e eu sair sem nenhum valor, né? Sem sair sem nenhum direito trabalhista. Não, claro que vão ter consequências. Mas ele pode? Pode. Ele não está fazendo nada errado. Só que ele vai ter que pagar aí algumas multas, alguns valores. Diferente da demissão por justa causa. O que é uma demissão por justa causa? O nome está dizendo, eu dei uma causa justa. Ou seja, eu fiz algo errado. E aí, quando ele me manda embora por justa causa, que também tem uma série de regras para isso, e nós vamos ver algumas aulas à frente, obviamente que ele não vai ter que pagar tantas multas e tantos valores se comparado com a demissão sem justa causa. Mas esses são exemplos clássicos para dizer o quê? O patrão, ele tem poder de mando. Ele pode me mandar embora. Então, dizer que nós estamos em pé de igualdade, dizer que o trabalhador ele consegue negociar todos os detalhes do contrato de trabalho dele, é um pouco demais. É claro que não tem esse pé de igualdade. E aí, quando não tem esse pé de igualdade, a gente tem esse princípio da proteção. Ele serve para quê? Para proteger quem? O elo frágil. Quem é o elo frágil? O trabalhador. Então, a gente sabe que eles não entram em pé de igualdade. Então, nós temos que criar uma série de regras para fazer a proteção, justamente para gerar a igualdade. Então, se eu tenho o patrão aqui com um poder muito grande e eu tenho um funcionário aqui, eu protejo ele para equiparar. O que às vezes acontece na legislação, e tem algumas críticas que são feitas a isso, é que se erra nessa dose de proteção. Às vezes se protege demais, às vezes se protege de menos. O grande
grande mistério, enfim, né, a grande questão é conseguir equiparar e não proteger nem de mais nem de menos, mas fazer a proteção necessária para gerar uma igualdade entre essas duas partes. Esse princípio da proteção ele é tão importante que ele se subdivide em 3 grandes princípios. A primeira subdivisão é o indúbio pró-operário. O que significa isso? Na dúvida, a favor do operário. Então, se eu tiver 2 normas que permitam interpretações diferentes, qual a norma que eu vou utilizar? Aquela que for mais favorável, que permita mais interpretação a favor do empregado. Então, na dúvida, a favor do empregado. E essa lógica do indúbio pró-operário, ela às vezes fica mais fácil da gente conceituar fazendo uma interface com o direito penal até. Porque lá no direito penal, criminal, a gente tem um princípio que a gente fala indúbio pró réu. Na dúvida, a favor do réu. Isso significa o quê? Se o juiz está na dúvida se aquela pessoa cometeu ou não um crime, então, tem informações que levam a crer que aquela pessoa cometeu o crime. E tem outras informações que levam a crer que ela é inocente. Então, o juiz não tem muita certeza. Ele olha e diz, nossa, parece que ele cometeu, mas outras horas parece que ele é inocente. E aí, o que o juiz faz se ele fica na dúvida? Ele absolve a pessoa. Na dúvida, ele vai absolver. Por quê? Porque indúbio pró réu. Na dúvida, nós vamos deixar a pessoa solta. É melhor a gente deixar um culpado solto do que um inocente atrás das grades. Então, nós temos esse cuidado no direito penal. Essa lógica da na dúvida pró réu, a gente faz a interface aqui para o direito do trabalho, quando a gente utiliza a expressão indúbio pró operário. Na dúvida, vamos interpretar para o empregado, né? Então, na dúvida, entre 2 ou mais interpretações viáveis, deve-se escolher a mais favorável ao trabalhador, desde que não afronte a nítida manifestação do legislador, nem se trata de uma matéria probatória. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um trabalho muito difícil, muitas vezes, para quem está ali representando o departamento pessoal. Porque se a pessoa processar o empregador, e aí, claro, que você, de repente, como um gestor de pessoal, gestor de gestão de pessoas, aí a nomenclatura vai ter algumas variações, a depender do local em que você estiver trabalhando, mas for o responsável por esse departamento pessoal, você vai ter que apresentar as provas, né? Até para o advogado poder fazer a defesa. E quando você tiver que apresentar essas provas, as suas provas elas têm que estar robustas. Você tem que conseguir demonstrar, sem nenhuma sombra de dúvida, que você fez da maneira correta. Porque se chegar o juiz a ficar na dúvida se foi feita de maneira adequada ou não a tua rotina de departamento pessoal, na dúvida ele vai proteger o empregado, tá? Então, nós temos que ter isso em mente. Sempre, em termos documentais, a gente tem que se valer de tudo e mais um pouco, né? Para ter a certeza absoluta de que a pessoa sabia o que estava fazendo, que foi dado para o trabalhador várias oportunidades e tudo mais. Então, na dúvida, sempre faça mais documentos, porque é isso que vai dar essa segurança, já que, em última instância, quando a gente for ter um eventual julgamento, vai ser, na dúvida, a favor do operário, a favor do colaborador. Então, a gente não pode deixar dúvida da nossa correção das nossas ações. Uma outra subdivisão desse princípio da proteção é a aplicação da norma mais favorável. Deve-se aplicar a cada caso a norma que for mais favorável ao trabalhador. Então, por exemplo, a Constituição Federal dispõe que o adicional de hora extra nunca será inferior a 50%. Está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal, da hora normal. Mas se tiver uma convenção coletiva de trabalho prevendo, para uma determinada categoria, um adicional mais favorável, como por exemplo 70%, o que eu vou aplicar? A norma da convenção coletiva em detrimento da Constituição Federal. Então, veja bem, a Constituição Federal está no ápice do nosso ordenamento. Hierarquicamente, ela está acima de todas as outras normas. E aí eu estou falando de uma convenção coletiva. O que é uma convenção coletiva? A gente tem que ir definindo algumas questões. Nós ainda vamos falar um pouco mais em aulas futuras, mas já vamos fazer aqui algumas definições. Convenção coletiva de trabalho, ela é um instrumento que é negociado entre 2 sindicatos. Um sindicato que defende empresas e um sindicato que defende os trabalhadores. Então, eu tenho 2 sindicatos de uma determinada categoria profissional que eles vão discutir regras específicas para aquela categoria. Então, podemos ter
Por exemplo, o Sindicato dos Enfermeiros da cidade de Campo Grande. O que esse sindicato, que representa os enfermeiros da cidade de Campo Grande, vai fazer? Vai negociar com o sindicato que representa os hospitais, o serviço de saúde de Campo Grande. Eles vão negociar uma convenção coletiva de trabalho e vão estipular regras que vão valer para quem? Para aquela categoria de enfermeiros que trabalham em hospitais e em serviços de saúde na cidade de Campo Grande. O que significa isso? Significa que aquelas regras vão valer para esta categoria. Isto pode ser feito anualmente ou pode ser feito a cada 2 anos, tá? E aí fazem algumas atualizações financeiras, mas nós sempre temos uma convenção coletiva de trabalho para uma determinada categoria. Então, se eu sou uma enfermeira em Campo Grande, eu tenho direito a tudo que está previsto na convenção coletiva de trabalho que foi assinado entre esses 2 sindicatos. Ah, mas eu sou enfermeira e eu não trabalho em Campo Grande. Eu fui transferida para a cidade de Três Lagoas. O que vai valer? Vai valer daí a convenção coletiva de trabalho que foi assinada entre o Sindicato dos Enfermeiros lá de Três Lagoas e o Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde da cidade de Três Lagoas. Pode ser que nós tenhamos, em alguma categoria, um sindicato para o estado todo. Aí tudo bem, todo o Mato Grosso do Sul, sem problema nenhum, tá? Mas normalmente é por cidade e por regiões, né? Então é uma cidade e as cidades próximas. Isso tudo vai estar previsto, essa abrangência territorial está prevista na própria Convenção Coletiva de Trabalho. Então, a Convenção Coletiva de Trabalho vai dar regras e foi negociada entre um sindicato de funcionários e um sindicato de patrões de uma determinada categoria. Diferentemente do acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho é negociado de um sindicato de um lado e de uma empresa de outro. Então, eu tenho o Sindicato dos Enfermeiros de Campo Grande e do outro lado o Hospital ABC. Então, quando esse Hospital ABC faz um acordo coletivo de trabalho com o sindicato dos enfermeiros de Campo Grande, essas regras previstas nesse acordo vão valer para quem? Só para as pessoas, só para os enfermeiros que trabalhem no Hospital ABCD, né? Aqui eu tô inventando um nome, né? Mas é só isso, tá? Quando eu tiver uma norma prevista na Constituição Federal e eu tiver uma norma prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, e se for mais benéfico a norma da Convenção Coletiva de Trabalho, muito embora a Constituição Federal esteja hierarquicamente acima, eu vou utilizar a norma prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, ou poderia ser aqui no Acordo Coletivo de Trabalho, no meu exemplo. Por quê? Porque eu sempre vou utilizar a norma mais benéfica. Mais benéfica para quem? Para o trabalhador. Aplicação da norma mais favorável, tá? Então, o que é melhor para o trabalhador? Quando ele fizer a hora extra, ganhar um adicional de 50% ou ganhar um adicional de 70%? Obviamente que é ganhar um adicional de 70%. Ah, mas 50% está previsto na Constituição, que hierarquicamente é superior. Mas não tem problema. Vamos aplicar o adicional de 70% da Convenção Coletiva de Trabalho, que é uma norma, né, que hierarquicamente está abaixo da Constituição Federal. Mas por quê? Porque é mais favorável ao trabalhador e o princípio basilar do direito do trabalho é o princípio da proteção. Proteger a quem? Ao funcionário, certo? E a terceira vertente desse princípio da proteção é a aplicação da condição mais benéfica. Ou seja, tendo prevalências de condições vantajosas para o trabalhador, ajustadas em um contrato de trabalho ou no regulamento da empresa, ainda que venha uma norma jurídica imperativa prescrevendo um enorme nível de proteção, nós vamos continuar aplicando a condição mais benéfica, mesmo que hierarquicamente esteja abaixo. Por exemplo, no regulamento da empresa é proibido ler e-mail pessoais, mas o chefe direto autoriza. Logo, eu posso ler e-mail pessoal no ambiente de trabalho? Resposta: sim. Por que isso, gente? Vejam bem, eu tenho um regulamento da empresa dizendo que é proibido abrir o meu e-mail pessoal. Está lá escrito. Logo, é proibido nessa empresa. Mas se o meu chefe me dá uma ordem, né, ou me dá uma autorização, mesmo que verbal, dizendo aqui no setor, né, falou para mim, falou para vários outros colaboradores, aqui no setor eu autorizo que todos vocês vejam o e-mail pessoal, porque eu entendo que é importante, enfim. Na verdade, eu nem preciso justificar, mas suponhamos que ele se justifique. Eu posso ou não posso ver o meu e-mail pessoal? Depois, se for pega vendo meu e-mail pessoal, eu posso levar uma advertência? A resposta vai ser não. Por quê? Porque foi criada uma condição mais benéfica.
Mas tem uma norma que diz que não pode, tem uma norma que diz que não pode, mas o patrão disse que podia. O meu superior hierárquico autorizou. O que é mais benéfico? A condição mais benéfica é o que nós vamos utilizar, tá? Então, por isso que tem que ter um cuidado muito grande. E até um pouco, em virtude disso, que nós temos que ter um cuidado também muito grande quando a gente cria alguns benefícios. Muitas vezes, o gestor da área de departamento pessoal, no afã super genuíno de aumentar até a participação dos funcionários, aumentar o engajamento, diminuir, de repente, um absenteísmo, ele cria alguns benefícios para o funcionário. É para favorecer aquele bom funcionário. E isso é ótimo, gente, sem a menor sombra de dúvida, tá? Mas nós temos que ter um cuidado muito grande disso. Porque uma vez que a gente cria um benefício, a gente cria uma condição benéfica para aquele funcionário. E aí depois, eu posso tirar isso? Claro que não. Por quê? Porque eu já comecei a utilizar uma condição mais benéfica. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente institui os benefícios. Porque uma vez instituído um benefício, para tirar esse benefício é quase impossível. Nós podemos até criar regras diferentes para os novos colaboradores da empresa, mas para a pessoa que já estava na empresa é um tanto quanto complicado, tá? Então, dentro da lógica da proteção, a gente sempre vai aplicar uma condição mais benéfica. Então, cuidado quando a gente cria essas condições benéficas, mesmo que depois venha uma norma diferente, se for mais benéfica para o trabalhador, eu tenho que continuar aplicando aquela outra norma, tá? Mesmo que tenha uma norma posterior diferenciada. Tudo isso é uma correlação do princípio da proteção. Então, fechamos o primeiro princípio recém. Vamos para o princípio. Agora, esses outros princípios, pessoal, eles são mais sintéticos, eles não se subdividem tanto, tá? O próximo princípio é o princípio da primazia da realidade. Isso aqui é bem interessante, porque sempre vai prevalecer a realidade sobre a formalidade, tá? Então, a relação objetiva, evidenciada pelos fatos, é o que define a verdadeira relação jurídica estipulada entre os contratantes, mesmo quando simulado por instrumento formal que não corresponde à realidade. O que isso quer dizer? No direito do trabalho, a gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes, de fazer a prova. Porque é muito fácil a prova ser manipulada pela área de departamento pessoal, pela empresa. Porque vejam bem, gente, você, funcionário, vai começar a trabalhar. Aí pedem para você assinar alguma coisa. Sinceramente, você tem um poder muito grande de mando de discutir o que está escrito ou olhar e dizer, não, me nego a assinar. É difícil, é complicado. Então, na prática, a gente acaba assinando, muitas vezes, documentos que a empresa determina. Claro que aqui eu estou falando de uma empresa muitas vezes errada, né? A empresa que é correta, ela não vai pedir para assinar nada que seja ilegal. Nada que seja diferente daquilo que acontece na realidade. Mas tem várias empresas que pedem. Então, justamente por isso que vale mais os fatos, muito mais sobre a forma, muito mais do que um documento. Isso é uma certa exceção dentro da lógica do direito. Porque dentro do direito, o que normalmente vale mais é documento, é regra sobre daquilo que a gente lembra. Porque, veja bem, se vocês pensarem, qual é que foi o meu almoço da semana passada? Né? Ou o que eu almocei há 2 meses atrás? A gente esquece, porque isso faz parte do dia a dia, enfim, porque a gente também não grava. Pode ser que alguém aí que esteja ouvindo, né, algum dos senhores seja uma exceção à regra, mas como regra a gente não lembra desse tipo de coisa. Porque é fácil a gente misturar ideias, enfim, a nossa memória é um tanto quanto complexa, né? Então, normalmente o que vale mais? O documento, muito mais do que as nossas lembranças. Só que no direito do trabalho a gente inverte um pouco essa lógica, porque é muito fácil ter uma manipulação de documentos. Então, a lógica do princípio da primazia da realidade é justamente tentar demonstrar aquilo que foi mais próximo da realidade, mesmo que eventualmente às vezes tenha um documento que diga de maneira oposta, tá? Por isso que a própria lógica, né, da prova testemunhal é muito importante. Né? Então, assim, não vá para uma audiência trabalhista, você como responsável pela gestão de pessoas, pelo departamento pessoal, sempre veja alguém para levar como testemunha numa audiência trabalhista, porque essas testemunhas têm um valor muito grande de prova, porque elas conseguem chegar mais próximo da realidade do que acontecia naquele ambiente de trabalho. Outra questão que nós temos, outro princípio, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Os direitos do trabalho não podem ser renunciados. Ponto. Simples assim. Suponhamos que numa determinada empresa
o patrão seja uma pessoa maravilhosa, o dono da empresa é uma pessoa fora de série e está passando aí por condições financeiras muito difíceis. E aí os funcionários, no afã de ajudar, até porque sabem que isso, né, se fechar a empresa, provavelmente eles vão ficar desempregados, eles resolvem ajudar trabalhando 2 horas a mais por dia e dizendo, patrão, não precisa me pagar. Suponhamos, vamos até para um exemplo mais prático. É uma fábrica de chocolate. Então, na época da Páscoa, ali antes da Páscoa, onde vai ser feito muito chocolate, os funcionários dizem, nós vamos começar a trabalhar 2 horas por dia para fazer bastante chocolate para o senhor vender, bastante chocolate, né, na época de Páscoa, e com isso, né, conseguir que a empresa fique bem. E os funcionários fazem isso de coração e eles dizem, não precisa pagar. Fazem até uma cartinha, pode até botar um cheirinho na cartinha, pode fazer a própria punho, botar coraçãozinho. Esse documento vai valer? Não. Por quê? Porque o funcionário não pode abrir mão do seu direito. Mas ele quer, não interessa. Simples assim, tá? Então, ele não pode abrir mão de um direito que é dele. É um direito do funcionário ganhar hora extra? É. Ele pode abrir mão disso? Não. Ele não pode abrir mão desse direito, tá? Então, nós temos o princípio da irrenunciabilidade. Não adianta fazer documento. Não adianta você, enquanto departamento pessoal, dar uma folha e um papel para ele e diga, anote aí, diga o que você quer. Esse documento não vai ter valor, tá? Então, isso é bem importante. Agora, atenção, tá? Renúncia é diferente de transação. O que é a transação? A transação pode no direito do trabalho? Claro que pode. É um ato jurídico pelo qual as partes fazem concessões recíprocas, extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas. Tanto é possível transacionar, negociar algo, que na Justiça do Trabalho, quando a gente vai fazer uma audiência, sempre tenta se fazer um acordo. O que é um acordo? Nada mais do que uma espécie de transação. Então eu negocio, eu vou, né, trabalhar com outra parte, né, vou me orientar, e aí o que a gente vai fazer? Você vai me pagar um valor às vezes menor para a gente determinar fazer um acordo ali. Então a transação é possível. O que é proibido é a renúncia, tá? Que seria esse ato unilateral, em que uma das partes abre mão de um direito. Isso no direito do trabalho não tem valor. Outro princípio do direito do trabalho é o princípio da continuidade do emprego. Então, quando a gente não faz nada, a gente pressupõe que aquele emprego ele continua existindo. E aí é interessante quando a gente fala dos contratos de trabalho. É bem comum se utilizar o contrato de trabalho de experiência. Então eu contrato uma pessoa e faço ela assinar um contrato de experiência. O que é esse contrato de experiência? É um contrato que por um prazo, né, a empresa vai experimentar esse colaborador e o colaborador vai experimentar a empresa. E se qualquer um quiser romper a relação de trabalho durante esse período de contrato de experiência, esse rompimento é mais fácil, né? Requer menos movimentações financeiras. Esse contrato de experiência é feito por quanto tempo? A lei fala, a CLT fala de no máximo 90 dias, tá? Então, o máximo que nós vamos ter de contrato de experiência é de 90 dias. É bem comum fazer o 45 mais 45. Então, faça um contrato de 45, se der certo, a gente renova por mais 45. Quando acabar esse período de 90 dias, eu preciso assinar alguma coisa para que essa relação de emprego, que antes era por um prazo determinado, nessa experiência, passe a se tornar por prazo indeterminado? Resposta: não. Não preciso. Por quê? Porque nós temos o princípio da continuidade da relação. Então, eu presumo que o contrato de trabalho ele vai continuar por prazo indeterminado. Acabou os 90 dias. Se eu não assinei nada, esse contrato passa a ser por prazo indeterminado. Olha que interessante. Se eu quero demitir a pessoa no final dos 90 dias, então eu sou responsável pelo gestor de pessoal, pela área de pessoal. E aí tem um contrato de experiência de 90 dias. Eu olho e digo, esse funcionário não é bom o suficiente, não deu a experiência. Eu tenho que demitir ele no máximo no dia 90. Eu não posso demitir ele no dia 91. Porque se eu demitir no dia 91, ele já não tem mais um contrato por prazo determinado. Já é um contrato indeterminado. Ou melhor dizendo, eu até posso demitir, porque eu posso demitir a qualquer momento, mas isso vai gerar uma série de consequências jurídicas. Então, de maneira prática, quando eu encerro um contrato de trabalho no prazo estabelecido, eu não tenho que pagar, por exemplo, a multa de 40% do FGTS. Claro que vai ser gerada uma guia para que ele consiga
retirar o valor que foi depositado de FGTS durante o período que ele ficou no contrato de trabalho. Mas eu não vou ter que pagar nenhuma multa. Se eu estiver fazendo uma demissão sem justa causa, num contrato por prazo indeterminado, além de gerar as guias para que ele faça retirada do valor do FGTS, eu ainda terei que pagar uma multa de 40% sobre o valor que estiver lá depositado. Isso significa o quê? Significa que, se eu quero demitir a pessoa em 90 dias, eu tenho que fazer isso dentro de 90 dias, porque se eu fizer isso no dia número 91, já não é mais contrato por prazo determinado, passou a ser um contrato por prazo indeterminado. Então já gera uma multa de 40%, para começo de conversa. Foram algumas outras consequências, mas esse só para ficar como exemplo. Então, vamos lá. Suponhamos que o contrato de trabalho da pessoa vença domingo, e a empresa trabalhe de segunda a sexta-feira. E aí vem o chefe da pessoa, né, conversar com você como responsável pelo departamento pessoal e diz, olha, essa pessoa não vai passar no contrato de experiência. Eu quero demiti-la, então, no final de 90 dias. Mas veja bem, domingo a empresa não abre. Posso deixar para demitir ela na segunda-feira? Não, porque se eu demitir ela na segunda-feira, já não é um contrato por prazo determinado, passou a ser um contrato por prazo indeterminado, eu já vou ter uma multa para pagar. Então, o que eu vou ter que fazer? Comunicar ela na sexta-feira que o contrato de trabalho dela vai ser encerrado. Então, no prazo estipulado, que é domingo. Não posso deixar para fazer na segunda-feira. Isso é uma consequência prática na rotina trabalhista desse princípio, do princípio da continuidade da relação de emprego. E, aliás, a gente sempre diz que a gente tem que deixar muito claro que o emprego acabou, né? Então, a carta de demissão da empresa, ela é muito importante, inclusive quando a pessoa pede demissão. Então, uma dica de rotina trabalhista é, a pessoa vai pedir demissão, dá uma folha em branco para ela, uma caneta e diga, então coloque aí que você quer pedir demissão. Por quê? Porque depois ela não vai poder dizer que foi obrigada a pedir demissão. Porque uma coisa é ela assinar um documento, depois ela ainda pode dizer, olha, me obrigaram, eu não sabia que eu estava pedindo demissão, me obrigaram a assinar um documento. Agora, se ela redigiu uma carta, próprio punho, dizendo que queria ser demitida, fica um pouco mais complexo ela dizer que foi obrigada a escrever uma carta inteira, né? Então é importante a gente ter esse tipo de coisa. Você lembra que eu falei alguns minutos atrás, no início da nossa aula, que nós temos que pensar da maneira mais clara possível para não deixar dúvida. Então, será que assinar um documento pode gerar uma dúvida? Talvez maior do que a pessoa fazer uma carta de próprio punho fazendo um pedido. Então, a gente sempre vai utilizar aquilo que for mais pacífico, ou seja, que não tenha dúvida, que não gere nenhum ponto de dúvida depois numa eventual ação trabalhista, tá? Outro princípio que nós temos é o princípio da razoabilidade, ou também denominado da racionalidade. Consiste na afirmação essencial de que o ser humano, em suas relações de trabalho, sempre procede e deve proceder conforme a razão. Por exemplo, a pessoa atrasa 5 minutos, de forma eventual. Posso aplicar uma suspensão para ela? Claro que não. Ah, mas ela está atrasada. Gente, mas é 5 minutos, tá? E é eventualmente. Não é razoável eu suspender. Talvez fazer uma advertência verbal seja razoável, né? Porque como é que eu vou mostrar para o trabalhador que aquela ação que ele está fazendo não é a mais adequada? Eu tenho a advertência verbal, depois eu tenho a advertência escrita, depois eu tenho a suspensão e, em última análise, eu vou ter uma demissão por justa causa. Mas a pessoa atrasar 5 minutos, eu não posso ir direto para a suspensão. Eu tenho que primeiro fazer uma advertência verbal e analisar aí se é caso de uma advertência verbal, né? Porque é algo eventual. Então a gente tem que seguir essa racionalidade e razoabilidade. E isso é bem princípio. Não tem uma norma onde vai estar escrito. Quando posso fazer uma advertência verbal? 2 pontos. E aí tem o rol. Quando posso fazer uma advertência por escrito? E aí uma lista. Não existe isso. A gradação que nós vamos ter que fazer para demonstrar para o trabalhador que aquilo que ele está fazendo é inadequado, e essa gradação é advertência verbal, advertência escrita, suspensão e demissão por justa causa, vai seguir esse princípio da razoabilidade ou racionalidade, tá? Não existe uma lista disso. Por exemplo, um dia de falta injustificada não vai motivar uma decisão por justa causa. Talvez justifique na primeira vez uma advertência por escrito e numa segunda oportunidade uma suspensão, mas uma demissão por justa causa certamente não vai, um único dia de falta. Exemplo 3. Advertência em virtude de ausência de festa da empresa não se justifica. Então vou fazer uma festa na empresa de final de ano e o funcionário não vai. Posso dar uma advertência para ele porque eu pedi para todo mundo ir? Claro que não, porque é fora do horário de trabalho dele, vai quem quer. Não é razoável dar uma advertência se ele não for. E não é razoável também ter nenhum tipo de complicação depois, né, da pessoa se sentir mal por não ter ido naquela festa de empresa, né? Festa vai quem quer, tá?
Seguindo aqui, temos outros princípios? Temos outros princípios. O princípio da irrenunciabilidade, ou também denominado integralidade e intangibilidade do salário. Esse princípio visa a proteção do salário. Os salários são irredutíveis, e isto é uma regra contida, consagrada na Constituição Federal. Está lá no artigo 7º, botei até o inciso 6º, tá? Com possibilidade de flexibilidade através de negociação com a entidade representativa dos empregados. Então, os salários são irredutíveis, ponto, salvo uma negociação. Na época que nós tivemos da pandemia do Covid, por exemplo, nós tivemos bastante uma redução de salário acompanhada de redução de carga horária. Mas isso só era possível porque foi feito através dos sindicatos, ou seja, das entidades representativas das categorias, e isso era uma exceção à regra. Então, claro, imagina, nós estávamos nessa época de Covid, enfim, tinha várias questões aí financeiras, entendeu-se que podia se justificar com algumas garantias. E a convenção coletiva de trabalho, ela vem nesse sentido, ela vem para dar garantia de que realmente era uma medida possível e que os direitos dos trabalhadores estavam sendo preservados, ou seja, estava se pensando em compensação. Por isso que não pode ser algo negociado de maneira individual de um funcionário com um patrão. Isso tem que ser analisado, discutido e negociado de maneira conjunta entre todos os profissionais, tá? Por quê? Porque, como regra, os salários são irredutíveis, eu não posso ter uma redução do meu salário, tá? Isso também está lá na Constituição, ainda referendado no artigo 462. Um outro princípio que tem previsão diretamente na questão trabalhista, muito embora ela não se limite, é o princípio da não discriminação, né? Nós não podemos discriminar ninguém, em nenhuma circunstância, em lugar nenhum, ponto, né? Mas, além dessa ser uma regra geral, ainda tem uma previsão na área trabalhista. Os incisos 30, 31 e 32 da Constituição Federal falam de maneira explícita, olha, no ambiente do trabalho eu não posso discriminar por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, deficiência e entre trabalho manual, técnico, intelectual e os respectivos profissionais. A linha de raciocínio é que eu não posso fazer nenhuma distinção, tá? Então, quanto que eu vou pagar salarial para uma pessoa, para um auxiliar administrativo que tenha, né, uma deficiência física e um outro que não tem essa deficiência física? O salário vai ser diferente? Óbvio que não. Por quê? Porque senão eu estaria discriminando, tá? Posso pagar mais para um homem e pagar menos para uma mulher? Óbvio que não, porque eu estaria fazendo uma discriminação pelo sexo. Posso pagar mais para uma pessoa mais jovem, já que ela tem mais pique para trabalhar, e aí eu pago menos para uma pessoa que de repente tem 50 anos? Então eles fazem, né? Os dois são auxiliares, um tem 50 anos, outro tem 20. Ah, como que tem 20 tem um pique maior, e aí ele faz mais rápido, então eu vou pagar mais para ele. Posso? Claro que não. É a mesma função, os dois são auxiliares administrativos, o salário tem que ser o mesmo. E assim sucessivamente, tá? Então eu não posso fazer nenhum tipo de discriminação. Isto, né, não apenas no ambiente de trabalho, mas no ambiente de trabalho ainda se reforça uma coisa, né, que já é prevista na sociedade como um todo, tá? Então esses seriam os princípios. Eu deixei aqui duas referências, né, que são as referências básicas dessa nossa aula de hoje. Esses dois livros estão ali na nossa biblioteca digital da UFMS, tá? Nós temos leituras complementares, nós temos a leitura obrigatória. Espero aí que vocês tenham tido uma ideia dessa lógica geral dos nossos princípios que vão dar fundamentação para a gente tomar decisões nos dia a dia da nossa rotina trabalhista. Sempre que tiverem dúvida, além de consultar o material disponível no AVA, vocês ainda podem falar com o tutor da disciplina, eventualmente para esclarecer alguma coisa. Espero que a aula tenha sido satisfatória e encontro vocês na aula 2. Até mais!